Olá, bom dia a todos. Sou Wilson Kunze e começo cumprimentando o Júlio e a Vitória, nossos ilustres convidados para o episódio de hoje, e também o já parceiro de bancada, que é o Igor, aqui ao meu lado. Saúdo também a quem nos ouve e nos assiste. O Casos Empresariais Podcast é um espaço que propicia a troca de ideias e conhecimento sobre os casos do livro Casos Empresariais, a tomada de decisão na prática, que está disponível para aquisição na plataforma da Amazon, tanto em formato físico ou e-book. Agradeço ao Igor e a Toledo Prudente pela parceria, ao Diego William da Kender Gráfica e Brinde, que inclusive nos apoia aí com essa linda caneca que a gente pode estar utilizando aí durante o episódio para tomar a nossa água e nos refrescarmos. Obrigado também ao Geraldo, que está aí na condução dos trabalhos técnicos. Vamos agora à apresentação dos nossos convidados para o caso 21 do livro, que é o caso de um hotel fazenda e tem inclusive relação direta com a atuação do nosso primeiro convidado, que é o Júlio César de Moraes, ou simplesmente o Júlio do Terra Park. Júlio possui mais de 35 anos de experiência com atuação no varejo, sendo 25 anos em cargos gerenciais, e uma das experiências mais marcantes foi ter tido a oportunidade de atuar nas lojas pernambucanas, entre 1994 a 2002. Em 2002, iniciou o projeto do Terra Park Eco Resort, hoje reconhecido como um dos melhores resorts do Brasil e também um dos melhores lugares para se trabalhar no país. Em 2020, inaugurou o Terra Casa Náutica, uma residência à beira do Rio Paraná, em Presidente Epitácio, considerada a cidade com o pôr do sol mais deslumbrante do país. E não para por aí. Em 2023, os negócios se expandiram para os Estados Unidos, com o Terra Park Orlando Vacation Home, apenas 10 minutos da Disney. Júlio é co-founder e CEO do grupo Terra Park, é presidente da Associação Comercial de Pirapozinho e preside o grupo Lidera de Empresários, uma união estratégica de líderes empresariais dedicados ao desenvolvimento da região aqui do Oeste Paulista. Júlio, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Bom, eu que agradeço. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Bom dia, Wilson. Obrigado pelo convite. É uma honra grande estar aqui podendo dividir um pouco da minha história e falar um pouco sobre o caso empresarial que está sendo proposto hoje. Bom dia ao Igor, que é o nosso anfitrião aqui na sede, e a Vitória, a minha parceira de bancada aqui, que vai estar junto comigo e dividindo aí as histórias que nós vamos tratar nesse dia de hoje. Legal. A nossa outra convidada é a querida Vitória Coelho. Vitória é graduada em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina, foi presidente da empresa Júnior de Farmácia, é pós-graduada em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e foi esse um momento interessante porque eu tive a oportunidade nessa pós-graduação da FGV de ser um dos professores da Vitória. A Vitória é sócia proprietária da Botica Magistral, a primeira farmácia de manipulação de Presidente Prudente região, onde atua há 10 anos como farmacêutica e gestora. Vitória também é visionária e desenvolveu diversas fórmulas cosméticas, entre eles o Magic Lips, um gloss labial, que é um verdadeiro sucesso de vendas da Botica Magistral. Outro ponto que chama a atenção no perfil da Vitória é que ela faz parte da 4ª geração de sua família que se dedica à manipulação, que é fato de realmente muito orgulho para toda a família Coelho. Vitória, muito obrigado também a você por estar aqui conosco, ter aceito o convite para participar desse episódio aí do caso aí do Hotel Fazenda. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo com a sua visita, quando você foi levar o livro que eu ganhei de presente e me convidou para estar aqui hoje. Muito obrigada ao Igor, ao Júlio, tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. E por fim, não vou nem perder muito tempo em apresentar, porque agora já virou parceiro de bancada, todo podcast fica todo podcast estamos juntos aqui, A única coisa que eu vou falar é o seguinte: o Igor, ele é hoje pró-reitor acadêmico aqui da Toledo Prudente,
É um baita de um parceiro, é professor da casa também. E estamos juntos aí mais um episódio, né, Igor? É isso aí. Também faço parte da 4ª geração da família, que está na frente dos negócios, né? Toledo é uma instituição familiar. Então, seja bem-vinda, Vitória. Júlio, já conhecia de outros eventos também. Seja muito bem-vindo. E Wilson, estamos juntos mais uma vez. É isso aí. No caso de hoje, que é um hotel fazenda, nós temos 3 personagens, tá? Então, vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui com relação ao livro, tá? O caso do livro, tá? Os 2 primeiros personagens são a Joyce e o Paulo, que na verdade tinham um escritório de advocacia em São Paulo e receberam em herança uma propriedade rural. E aí eles resolvem fechar o escritório, vendem 2 imóveis lá em São Paulo e vão atrás do sonho, que é o sonho de vida deles, que era morar no interior. E aí vincularam essa questão de morar no interior com uma oportunidade de negócios, que é o Hotel Fazenda. Temos também, no caso, uma terceira personagem, que é uma funcionária relativamente nova, se não me engano, em torno de 30 dias de trabalho, que é a Juliana. E aí, em cima disso, nós vamos começar falando primeiramente da Joyce e do Paulo. E aí eu quero ouvir vocês sobre qual que é o valor de um sonho. Joyce e Paulo foram atrás de um sonho que eles tinham, né? Então, uma mudança radical, né? Tinham uma atuação como advogados e, de repente, largam tudo e vão fundar um hotel fazenda. Isso é um sonho. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Os nossos sonhos. Sonhos profissionais, sonhos de realização. Qual o peso disso, qual o valor, como é que isso se reflete na nossa vida? Pode começar quem quiser aí, fica à vontade. Bom, eu acho que depende muito. Nós estamos olhando aqui para a matriz de referência. Quando a gente fala em ter um sonho, estou falando diretamente da abertura ao novo. Então, uma pessoa que ela tem curiosidade, ela tem sensibilidade estética, ela tem imaginação criativa. Só que uma pessoa que só tem o sonho não vale de nada. Tanto faz, tanto fez, tanto faz. Agora, quando eu coloco a autogestão, que é a capacidade de tirar a coisa do papel, é a capacidade de executar, aí já começa a mudar um pouco. Então, precisa ter isso muito bem desenvolvido. Uma pessoa que só sonha, acho que não vai muito longe, né? Sonho por sonho não tem muito valor. Agora, a pessoa que sonha, tem um objetivo e corre atrás e faz acontecer, aí esse sonho já começa a ter um valor um pouquinho mais relevante, vamos dizer assim. Com certeza, a gente precisa se capacitar, né, para a gente poder ir atrás desse sonho, porque só um sonho fica muito vago, né? É uma coisa que a gente quer muito realizar, mas a gente precisa ter embasamento para correr atrás disso. E dependendo do que a gente caminhe fazendo, né, desse sonho, ele pode virar um pesadelo rapidamente. Com certeza. Ele pode se transformar. Com certeza. Então, assim, são várias ações dentro para transformar uma ideia que está num papel ou numa cabeça apenas para ir para o papel e depois se transformar em realidade. Existe um caminho muito árduo para que isso não acabe não saindo de apenas um sonho e se tornando um pesadelo para uma realidade realmente de sucesso. Eu estava comentando com a Vitória, antes de nós iniciarmos o podcast aqui, que hoje você tem muitas situações no mercado, por exemplo, que às vezes o cara tem um dinheiro lá, ele era CLT, e aí ele fala, cara, vou empreender, né? E aí vai, pega toda a sua reserva financeira, não se prepara, não busca conhecimento, não busca conhecer o mercado e abre um negócio. E aí, de repente, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o negócio foi para o espaço, né? Ou seja, vem as dívidas, as contas vêm a pagar, não se preocupou em realmente ter um lucro e tudo mais. E isso se reflete. Eu falo assim, esse caso especificamente, o Júlio vai poder nos apoiar bastante nisso, porque ele também hoje tem ele está nessa área do turismo, né? De hotel fazenda e resort. Mas esse caso aqui, ele chega no momento que ele está crucial, né? Ou seja, faturamento em queda, clientes não voltando. E aí, né? Se não para de entrar dinheiro, como é que fica a questão? É óbvio, aparentemente o casal tem poder aquisitivo, tem grana, mas faltou um cuidado, uma preparação básica ali, né? Em questão realmente de treinamento, da questão de inovação e tudo mais. É um ponto de inflexão, né? Exatamente, né? E aí, tá? Eu queria que a gente abordasse agora uma sequência aqui que a gente vai falar do negócio em si.
como é que vocês enxergam, né, esse caso em matéria de negócio? É óbvio que o Júlio tem muito conhecimento, eu vou pedir para ele ser o último a falar, tá? E aí o Igor ou Vitória pode estar falando, né, os desafios do negócio, do modelo de negócio. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, quando eu comecei a ler esse caso, eu já queria ir para esse hotel, porque eu achei a descrição de tudo muito bacana, tem muitas coisas positivas, muitas coisas também que eu enxerguei, que até é algo que eu penso para o meu negócio, então foi bem legal. E acredito que eles tenham algumas falhas que foram muito básicas, mas que o modelo de negócio em si é muito bacana, né? Então, a questão do treinamento e de ter uma equipe preparada para receber os hóspedes, porque até eles falam que não tem retorno desse pessoal. Então, quem foi não quer mais voltar por questões, acredito eu, que muito básicas e que são totalmente contornáveis. Perfeito. Quando a gente fala de modelo de negócio, vamos pensar no Canvas, né? E aqui, né, para deixar o nosso quadrinho na mente, e aí aqui tem um momento que fala, né, das mídias sociais. Então, eu gosto bastante de usar o Canvas, porque ele é um mapa, né? Eu sei que mapa é diferente, mapa é diferente do terreno, né? No mapa tudo é muito bonito e no terreno a coisa já é um pouco diferente. Mas quando você tem isso estruturado, desenhado, você consegue olhar e ver se as peças estão se encaixando. Então, quando aqui fala que as mídias sociais estavam sendo feitas mais ali na região, o Júlio pode falar um pouco melhor sobre isso, estão com 1 milhão de seguidores agora, né? Então, nível Brasil, acredito eu. Então, faltou ali olhar para esse Canvas e pensar, será que o nosso canal de distribuição está adequado? Será que a nossa fidelização, será que o nosso relacionamento com o cliente está adequado? Será que o público-alvo que eu estou focando está adequado? Então, são perguntas que a gente tem que fazer olhando para esse Canvas, porque o Júlio falou uma coisa agora há pouco muito interessante, da cabeça para o papel, do papel para o material. Porque, realmente, às vezes as pessoas querem sair da cabeça para o material. E a cabeça, ela, apesar de ser fantástico, o cérebro ser um órgão, né, fundamental, né, a melhor máquina que existe, ele é falho também. Então, o papel ele ajuda a ter essa visão, a ter esse olhar completo. Então, a pessoa pula essa etapa, não estrutura um modelo de negócio igual deveria ter estruturado. Claro. E acaba metendo o pé pelas mãos. É o tal do famoso planejamento, né? Eu preciso Exato. planejar, né? Então, é bem isso que você está falando aí. Exatamente. Bom, eu tenho, claro, que propriedade para falar um pouco desse caso, porque ele é muito semelhante com quando nós começamos o Terra, né? Nós saímos da ideia, né? Na verdade, um pouco atrás, nós saímos da ideia de empreender, né? Tanto eu quanto a Sandra éramos colaboradores de projetos, de grandes projetos, né? Ela fora do Brasil e eu aqui, na Pernambucanas. E o primeiro erro que eu posso assim descrever para vocês é a gente superestimar o nosso conhecimento, né? Que é o primeiro erro do empreendedorismo, no meu ponto de vista. Quando eu era gestor na Pernambucanas, eu achava que eu sabia muito, que eu tinha bastante conhecimento, apesar de ter 26 anos, né? Que eu já era extremamente maduro. O cara. Exato, para não falar isso, eu era o cara. E eu fui descobrir, a duras penas, quando eu saí da companhia e fui empreender, que para mim ser o cara, eu tinha centenas de pessoas à minha volta que me traziam muitas informações prontas, né? E quando a gente vai empreender, você não considera isso, né? Então lá eu dava um clique, na Pernambucana eu tinha um clique no mouse e eu tinha um relatório do que eu queria, de lucro operacional, tudo pronto. de situação do estoque atual, de índice de clientes, índice de inadimplência, eu tinha tudo no meu dashboard, que nem se falava sobre isso naquela época, era muito visível, né? Então eu tinha um mapa para poder navegar pronto. Quando eu saí para empreender, como eu achava que conhecia muito, só que eu não tinha nada dessas ferramentas. Muito pelo contrário, eu fui só apenas com o meu computador, que era um KCS2 500, que não existe, né? Naquela época era até um pouco veloz, e era a época do Orkut. Nossa Senhora, olha.
Era uma época muito diferente. Então, quando eu saí para empreender, eu vi já de largada que meu conhecimento era muito incipiente ainda para poder transformar o que eu imaginava de negócio num grande negócio. Então, eu diria que, aliás, digo que a primeira coisa é a gente não superestimar o nosso conhecimento. Tem sempre que ir um pouco mais além nas informações. E, infelizmente, Júlio, o que a gente vê hoje em dia é o oposto, né? Principalmente dos jovens. Tudo eles acham que, né? Eu sei tudo, eu tenho um contato direto com alunos de primeiro ano. Então, né? Aquele aluno que veio do ensino médio. E os maiores embates que nós temos no primeiro semestre da faculdade é mostrar para o aluno que não, a vida é muito mais do que aquele mundinho que ele que ele sabe muito bem, que realmente ele sabe muito bem aquela realidade dele. Mas que tem outro, né? Tem uma vida além da muita coisa da pela montanha. frente ainda, né? Exatamente. Para não superestimar a internet o conhecimento. trouxe isso, né, para nós, né? Essa velocidade, né? Conhecimento palma da mão. homeopático, né? Homeopático é ótimo. Pílulas de conhecimento rápido, né? Porque você não quer consumir nada a longo prazo, você consome rápido e aquela pílula você já acha legal, já estou curado aqui, já sei tudo, bora. E uma sensação de simplicidade também, né? Que não é isso. Na vida real tem muita batalha, muita coisa. É muito raso, né? As informações são rasas. E aí, quando esse mesmo jovem ele vai para o mercado e ele vai aí também com dificuldade de comunicação, de entender o próximo, falta de empatia, ele vai ter o maior problema da vida dele já de largada também, se ele não considerar inúmeros fatores que é empreender. Eu diria o seguinte também, que hoje é uma coisa que eu tenho defendido, né? Embora muito se diga sobre empreender, fala-se muito pouco sobre intraempreendedorismo, né? Que é desenvolver pessoas para empreender nos negócios que já existem, né? Porque existe uma falta de pessoas que queiram empreender nos negócios que já estão estabelecidos, e a gente tem essa dificuldade hoje, né? O jovem, geralmente, ele já sai com a visão de sucesso que ele quer ter no negócio que ele vai criar, né? E muitas vezes ele não passa pela fase de ser um intraempreendedor. E aí, mas essa questão do intraempreender entra uma questão muito importante, né? Quer dizer, o ambiente empresarial em que esse colaborador está inserido precisa propiciar isso, precisa provocar. Acolhe ele a fazer trazer ele e estimular que ele traga essas ideias diferentes. E aí entra a questão. Eu já vi muitas empresas, por exemplo, vamos estimular, ouvir ideias tal. Mas eu ouço as ideias vêm e eu não faço nada com essas ideias. E muitas vezes eu não dou nenhum feedback para o meu colaborador sobre a ideia que ele trouxe. Então, essa é uma questão que eu presencio muito nas consultorias que eu faço. Quer dizer, peraí, mas não adianta você falar que você incentiva o intraempreendedorismo, mas se você não dá, no mínimo, um feedback, ou você pega e implementa algumas ideias que são trazidas, né? Nessa questão de ideias, até eu lembro assim, nós estamos falando aí na década de 90, entre 93 a 95, né? Na época eu trabalhava no Banco Real, e tinha um negócio bacana que o banco fazia, né? Ele tinha 2 concursos internos, um concurso de ideias novas e um concurso de conflitos. Naquela época a gente tinha os manuais do banco que eram dessa grossura aqui, né? E aí, para cada área tinha um manual. E aí, se você achasse um conflito do que estava escrito em um manual de uma forma e que na outra estava de outra forma, era um conflito. Aí você dava a ideia, você mandava isso para o banco e falava, aqui tem um conflito de ideias, você recebia um prêmio. E aí eu lembro assim, eu fui campeão nacional por 2 anos seguidos, tanto de ideias novas como de apresentação de conflitos. Que legal. Eu pegava, levava manual embora. Hoje eu posso falar que o Banco Real não está mais aí, mas eu levava o manual embora, eu estudava o manual em casa no final de semana para achar conflitos de ideias. Né? Só que isso, na época, eu lembro assim, quando eu somei tudo que eu ganhei nesses 2 anos, isso dava mais de $5.000 na época. Então era uma premiação legal. E era uma forma do banco incentivar. E o mais louco nisso tudo é que o segundo colocado a nível nacional, depois a gente trabalhou lá em Apucarana, que era o Teló, que inclusive reside hoje em Presidente Prudente também. Então os 2
vamos colocar, primeiros colocados aí dessa competição interna para trazer ideias, né? A gente acabou tendo um momento de trabalhar juntos dentro do próprio banco, né? Então foi muito legal. Mas essa abertura realmente da empresa é interessante e ela precisa provocar, porque assim, se você não fizer essa provocação é complicado. E aí, Júlio, até voltando naquela questão que você falou lá no início da sua fala, né, quando a gente entrou nessa questão da pessoa, por exemplo, estar preparada, né, de buscar o conhecimento e achar de repente que sabe tudo, e aí enfrenta uma nova realidade, que foi o que você passou lá na Pernambucanas, ou seja, eu sei tudo. Só que aí você tem uma questão, quer dizer, a companhia já está preparada para te entregar todos os dados. E aí eu presencio nas consultorias que eu faço, né, eu tenho um caso assim, quando você começou a falar, cara, eu me remeti a esse cara trabalhou em banco, trabalhou aí mais de 10 anos em banco e saiu, fez um acerto lá e foi empreender, né? E aí passou exatamente por isso, essa dificuldade toda, porque ele achava que tinha tudo e no fim das contas, quando ele foi empreender, ele falou, cara, cadê os números? Cadê os dados? Cadê os, né? Eu não tinha isso, né? E aí o mais complicado no caso dessa pessoa, desse profissional, é que é o seguinte, ele era tão acostumado a estar no operacional que ele não conseguia enxergar que ele estava sendo o melhor funcionário da empresa dele. Só que a empresa dele não tinha ninguém que cuidava da gestão do negócio. Ou seja, ele saía de manhã e ia fazer entregas. Então, ao invés de usar uma empresa para fazer essas entregas, ele perdia ali meio-dia, né, uma parte da tarde fazendo entregas. E os orçamentos vindo e ficando para trás. E aí é muito legal, porque remete exatamente isso. Então, você tem que... É importante que você esteja aberto ao novo, né, a questão de mudar o comportamento. E, cara, você está num cargo onde vem tudo pronto e você vai empreender, você é o dono do negócio. Você pode até fazer alguma coisa de operacional, mas você tem que também olhar o estratégico, porque se você não olhar o estratégico, principalmente, o teu negócio, né, você vai para o buraco, é rapidinho. Que era a situação desse rapaz. E depois da consultoria foi muito legal, porque ele conseguiu dar a volta por cima, ele mudou o modelo, né, achou parceiros para fazer mais operacional e ele realmente olhar a parte estratégica do negócio. Isso é algo fundamental que a gente, como líderes, donos das empresas, a gente precisa ter muito claro que não tem como ficar no operacional. Então, a gente precisa criar um time que vai ter uma liderança ali depois de você, que consegue lidar com situações no seu lugar, para você poder ter o seu tempo investido em outra coisa também, que vai levar a empresa a outro patamar, né? Fazer coisas novas e não ficar só ali no que já existe, né? O empreendedor sempre precisa pensar no depois. Ontem, né, falando das pílulas de conhecimento rápida, eu estava rodando o Instagram e eu vi na verdade, me encaminharam um vídeo de uma pessoa falando assim, antigamente, quando uma empresa não dava certo, a gente perguntava, nossa, o que o Wilson fez de errado, né? O que o Júlio fez de errado? O que a Vitória fez de errado? Hoje em dia, você não precisa mais fazer alguma coisa de errado. Você está fazendo certo, você não está fazendo nada de errado. Mas o mundo muda tanto que se você não se adequa, sim, você continua fazendo certo, só que perde um pouco do valor. Perde o prazo de validade. Exatamente. Né? A atualização ela é tão constante, tão frequente, que você precisa estar antenado muito nisso, na questão da inovação e tudo mais. O que está acontecendo fora, né? Exato. E se você é uma pessoa que está muito presa na operação, você não tem tempo de parar, se afastar, quase que eu afasto o microfone aqui também, né? Se afastar, olhar por cima e falar, opa, ó o meu canvas aqui, o que eu consigo mexer nele para melhorar o meu modelo de negócio? Sim, e também a gente olhar para outros mercados é importante, é algo que eu gosto de fazer muito. Eu não fico olhando para outras farmácias de manipulação, eu fico olhando para outros tipos de negócio, né? O que será que o Júlio está fazendo que eu posso fazer também, né? Claro. E as melhores ideias estão no varejo, que às vezes nem tem nada a ver, né, com o nosso negócio. Sim. Você busca informação de outros segmentos que pode ser aplicado ao teu. O que você disse é essa questão efêmera do conhecimento, que as empresas de forma geral não estão preparadas. Aí volto me atenho novamente essa questão do intraempreendedor, né? As empresas de forma geral elas não estão preparando esse campo para absorver aquele jovem
que vem para o mercado de trabalho que é efêmero. Ele começou na segunda, na sexta ele quer ser promovido já. Sim, entendeu? Esse é um problema da geração atual. Né? Mas assim, a gente tem condição de combater esse problema de frente? Não. Então Você é um problema, a gente vai ter. Como é que a gente surfa essa onda? Você tem que se Como adequar, é que a gente né? faz esse cara que saiu da academia ou que está na academia, que ele venha para a empresa e fala: não, legal, cara, você vai se dedicar, eu vou criar um plano de carreira para você aqui, você entrou como operacional 1, você vai para operacional 2, até você chegar a um líder, depois Tático, estratégico. e vai seguir. criando métodos e meios para que ele se encontre dentro daquela realidade, né? Para que a gente não combata o problema, e sim caminhe junto com ele. Esse é um grande desafio das empresas hoje, né? De pegar e se adequar. E aí eu falo assim, eu até escrevi um artigo que foi publicado no sábado, no Imparcial, e também saiu no Informe News semana passada, que fala justamente dessa geração Z, né? E a questão da falta de pessoas para liderança, porque essa geração ela não está muito focada na questão de ter um cargo, ela quer mais foco na qualidade de vida. E aí entra bem essa questão que você está falando, Júlio, ou seja, as empresas precisam se preparar para oferecer mais qualidade de vida. Às vezes não é remuneração, não é um desafio de cargo num primeiro momento. Você tem sim uma parte dessa geração que foca isso e trabalha, mas a grande maioria quer mais qualidade de vida. Ela quer trabalhar X horas, ela quer trabalhar determinados horários. Eu não quero acordar, por exemplo, o Raul Aldi, que teve aí no episódio passado, ele falou isso, né? Ele tem que trabalhar muito essa questão da flexibilidade. Se eu vou engessar para entrar 8 horas, peraí, mas o cara veio falar para mim na entrevista, eu gostaria de entrar um pouco mais tarde, porque eu tenho que dormir mais de manhã, que eu consigo produzir melhor e tal. Então, fazer esses ajustes, essas adequações. E também entender muitas vezes o benefício. Eu falo assim, eu tenho um amigo empresário, ele fala o seguinte, cara, meus colaboradores valorizam uma Netflix, eles valorizam ter um Spotify, né, que a empresa oferece isso e que ele não precisa pagar nada, mesmo que não seja muito caro, mas são diferenciais. De repente uma parceria com uma academia. Então são esses detalhes, né? A questão vai muito além do financeiro, né? É a questão realmente da qualidade de vida. E as empresas, né, Júlia, elas precisam começar a ter esse olhar. E muitas ainda estão bastante engessadas nesse sentido, né? Então, acredito que estão tentando se preparar para isso, porque afinal não existe um manual de como fazer isso, né? Você não tem um curso para capacitar empresas, para desenvolver ambientes que vá de encontro com essa geração, que vá de encontro com tudo isso que a gente vem vivendo. Então, cada qual com o seu problema tem que olhar para o seu cenário e falar, como que eu vou fazer esse cara que está vindo aqui trabalhar comigo, essa nova versão do ser humano, que vai integrar a minha equipe e que vai gostar de trabalhar na minha empresa, né? Essa é a grande questão. Isso é legal. Mais alguma coisa? Não. Não? Seguir. Vamos lá. Seguindo agora, mudando um pouco de tema, mas o Igor já deu uma comentada agora há pouco, já comentou agora há pouco sobre isso, a questão o impacto das redes sociais para os negócios. É um caso, uma situação que, no caso, a gente vê que não está muito presente, ou seja, o Hotel Fazenda não tem um foco muito forte nisso, mas a gente tem o exemplo do próprio Terra Park aqui, né, que tem hoje no Instagram mais de 1 milhão de seguidores. Quase 1.200.000 já chegou. Cara, que loucura. Parabéns, Júlio. Parabéns. Mas eu posso falar um pouco com propriedade sobre isso, porque não foi assim, né? Não nasceu esse número recente, mas desde quando nós fundamos, e eu tenho uma historinha para contar sobre isso. Quando eu iniciei o Terra, lá em 2003, que nós inauguramos, nós fomos atrás de uma agência de publicidade que nos desse o suporte, criou a marca, depois uma segunda fez o lançamento e a gente apostou naquela roleta tradicional que, é isso, né? Outdoor, é rádio, é TV, é folder bonito. Mídia tradicional. Que era o que tinha na ocasião, né? E aquilo se diluiu em algumas semanas, não existia mais nada, né, de mídia, né, nem de recall de mídia. Tudo já tinha sido gasto. E aí a gente se viu num grande dilema, né? Nós não temos mais grana para continuar apostando na roleta e a gente precisava comunicar e precisava ser assertivo. Para cada R$1 que eu investisse em comunicação, tinha que trazer pelo menos aquele R$1 novamente para reinvestir.
Então foi quando a gente começou a entender um pouco melhor o mercado, aonde estava o público consumidor, e entender de que forma a gente conseguiria nos comunicar naquele cenário de 20 anos atrás, que não existia camada digital muito pungente ainda, mas existia o jornalismo, que era algo que era pouco explorado, né? A mídia espontânea. Então, o que nós fizemos, né? Eu preciso contar história, Então, os primeiros publicitários que eu tive, que não foram publicitários, foram jornalistas. Então, eu comecei a trazer para a minha equipe, para trabalhar comigo, jornalistas, pessoas que teriam condição de transformar tudo o que nós fizéssemos em notícias e correlacionar isso com o mercado, né? Eu brincava com isso lá atrás, porque eu falava assim, nós temos que olhar para a formiga andando aqui dentro, e a gente tem que trazer uma informação que nem que for de biologia e correlacionar que isso acontece no Hotel Fazenda, para criar motivos para que as pessoas viessem nos procurar. E o desafio maior ainda era que a gente não tinha grana para publicar nada, então tinha que ser espontâneo, o nosso conteúdo tinha que ser tão rico em informação que os veículos de comunicação quisessem comunicar. E dessa forma a gente começou a emplacar. Teve uma jornalista, que infelizmente ela já é falecida hoje, ela se chamava Vanessa Cavalcante. Ela era expert em esses insights. Eu trabalhei com ela acho que 1 ano direto. E ela conseguia... Aliás, no primeiro ano do Terra, ela falou, não, a gente não ia fazer festa de aniversário para o Terra, né? Primeiro ano, porque não tinha muito o que comemorar, a gente não tinha Filho pequeno não vai lembrar, né? Não tinha muito histórico de vendas, a gente tinha começado o negócio, a trajetória não vai caber aqui no episódio do podcast, mas a trajetória se assemelha muito com o livro, né? Nosso início. E ela falou, não, a gente vai fazer uma festa. E aí ela comprou bexiga, ela fez ligação para as autoridades, para prefeito, vereadores, padre, enfim, presidente da associação comercial, enfim, chegaram 20 pessoas no Terra, a gente tinha um bolo, bexigas, e a gente fez a festa de aniversário do Terra Park, que virou o quê? Virou mídia espontânea. Cara, virou conteúdo. Muito legal. Isso é genial, que sacada. Então, e aí foi onde eu aprendi também, que eu tenho lá no Terra guardado, nosso museu da informação lá, da comunicação, tudo clipado, tudo que saía nos veículos de comunicação, colado em papel sulfite, anotado, né? Que hoje, a geração de comunicação hoje não dá muito valor para esse histórico, né? Mas eu falo isso com muito orgulho, porque foi dessa forma que a gente conseguiu se manter ativo. A marca, construir essa marca que hoje no Instagram está com 1.200.000 seguidores. Ela teve toda uma trajetória né? Ela começou com 0, né? Exatamente. Cara, que legal. Numa época onde a mídia social quase que inexistia. E nós não tínhamos grana para parecer ser grande. Então nós tínhamos que ter criatividade para poder... Tinha que criar uma comunidade no Orkut, né? Eu vou no Terra Park. Olha, eu não me lembro se nós fizemos isso, mas... Provavelmente. A gente usou Messenger para atividade com as escolas. Vixe, nós fizemos tanta coisa com as ferramentas digitais daquela época, que aí, vamos falar assim, a gênese do nosso trabalho foi com base nas ferramentas que se tinha naquele momento. E a gente sempre entendeu que o poder da marca era o que faria com que a gente se mantesse ativo. E a gente sempre pareceu ser grande, mesmo sem ser. Então a gente comunicava dessa forma e tentava fazer parcerias com empresas um pouco maiores que a nossa. E sempre um olhar na concorrência. O que esses caras estão fazendo por aí que a gente pode tentar fazer por aqui de uma forma criativa, com menos grana, né? Como é que a gente vai conseguir se manter no mercado? Eu vejo uma outra coisa que vocês fazem, né? E você, pelo jeito, isso faz parte da história, que são essas parcerias de trazer caravanas de estudantes, de igrejas, fazer eventos, né? Então, o Terra Park, para mim, ele não é só o resort que você leva a sua família e fica lá descansando. Ele também propicia que as pessoas façam eventos e automaticamente, né, Júlio, isso traz um conjunto de dezenas, centenas de pessoas que às vezes ficam hospedadas, né? O último evento lá foi o evento dos Jovens do Agro. Então, quer dizer, isso movimenta também o nome Terra Park a nível não só regional, hoje nacional, e tudo isso
acaba propiciando também conteúdo para você jogar nas redes sociais, né? Claro. E assim, eu não quero monopolizar, que vocês me cortem se eu estiver falando demais. É que aqui Mas você que o assunto é autoridade. O que acontece? Nós descobrimos a duras penas também do início, porque nós iniciamos com um CNPJ de hotel, mas eu não sei se vocês sabem, quem nos ouve e nos assiste sabe, a primeiro tipo de hospedagem que nós tivemos era barraca. Né? Nós éramos um CNPJ de hotel que alugava barraca para as pessoas acamparem, né? Foi Quase assim, setor imobiliário. exatamente. Então, assim, correlacionando com o livro, o grande desafio do empreendedor que vai para o segmento é que, às vezes, ele idealiza iniciar já grande. E aí aposta todas as fichas num cenário que ele não domina, que tem um desafio muito grande para entrar no mercado, porque precisa de muita grana. Haverá essa construção da marca para as pessoas quererem ir no seu negócio. Eu confesso para você que quando eu iniciei, até eu duvidava que as pessoas queriam retornar no Terra, né? Quem é que vai querer vir acampar 2 vezes aqui? Ela já veio acampar uma vez, não vai vir mais, né? É claro que alugar barracas naquela ocasião não deu muito certo, né? Não deu. Hoje talvez dê mais certo, porque hoje a vida ao ar livre está muito mais em evidência do que há 20 anos atrás. Mas só trazendo um paralelo com o investidor do caso do livro, né? O grande desafio de quem vai empreender é que ele não mitiga os riscos que tem, né, para poder executar o empreendimento. Papel aceita tudo, planilha de Excel aceita tudo, matrizes, Canvas aceita tudo, né? Sim. Só que geralmente a gente só coloca nesses conteúdos o lado bom do negócio. Exato. E a gente não coloca o que é o mais pesado de se falar. E se der errado? Sim. Qual que é o plano? Exato. E se nada do que a gente planejou aqui der certo, o que nós vamos fazer? Eu ouso muito dizer que não tem o plano B, só tem o plano A. Mas Cuidado. é um problema. Exato. Tem que ter a gestão de risco, né? Vitória, e no teu segmento, como é que é a questão do impacto das redes? Vocês têm um foco nisso? Não? Sim, uma coisa que o Júlio falou que também acontece comigo, hoje eu tenho dentro da minha empresa uma estudante de jornalismo e então é super legal. Porque ela consegue super me auxiliar em relação às redes sociais. Então, basicamente, ela faz e eu aprovo, ou nem isso, porque ela já sabe como fazer. E também uma coisa que eu estava vendo um podcast ontem com o Caíto Maia da Chili Beans, e ele falando da importância da gente contar histórias sobre o nosso produto. Justamente o que o Júlio também falou e que cai aqui na imaginação criativa. Então, sim, como a gente pode pegar qualquer situação que acontece na empresa e transformar isso numa história? Então, eu já tenho histórias contadas assim nas redes sociais, por exemplo, de uma cliente que me pediu alguma coisa que eu não vendia e o que eu fiz para começar a vender, para ter aquela fórmula que ela estava buscando. Então, a gente filma lá os testes que a gente fez, experimentando, até a cliente aprovando, recomendando. Teve um caso também de um menininho que foi na farmácia. Lá a gente tem alguns artesanatos que meu pai faz e tinha uma casinha de madeira que ele fez. E um menininho foi na farmácia, viu a casinha, foi para a casa dele, fez uma casinha igual e trouxe na farmácia para a gente ver o que ele tinha feito. E foi assim, sensacional. E foi algo imediato, espontâneo, que a gente conseguiu registrar esse momento. E também tem lá uma foto dele com a casinha, contando a história de por que ele tinha feito aquilo. Histórias de como também meu time, às vezes, pensou numa fórmula, desenvolveu também. Então, eu gosto também de contar a história, não só a partir de mim, mas a partir de todas as pessoas que estão lá dentro. Então, isso é muito bacana e gera sentimentos em quem vê a gente, né? Então, isso é muito, muito gostoso. Isso, na verdade, você está falando, na verdade, da experiência do cliente, né? Sim, 100%. Com o teu produto, com o teu serviço. Eu vejo, por exemplo, também que o Júlio faz... Desculpe, mas eu sou fã das redes sociais do Terra Park, então eu olho bastante. E eu vejo realmente que o Terra Park faz muito a questão
colhe relatos das pessoas que estão ali, sejam famosas, sejam pessoas não famosas, mas você volta e meia você tem vídeos de relatos, né, das pessoas contando a experiência que elas passaram ali dentro. E vamos falar a verdade, tem algo que dá mais credibilidade do que isso, né, do que não é a empresa que está falando, é o cliente que está falando como é que foi a experiência dele lá dentro, né, Igor? Gente, né? Como a gente. Gente, né? Como a gente. É a mesma coisa que, por exemplo, você colher relatos de alunos, de professores que estão aqui no dia a dia, é o que você acabou de falar, Vitória. Então, essa questão da experiência do cliente, ela é fundamental. E eu vejo que vocês dois, né, tanto na Botica como no Terra Park, vocês têm muita preocupação, não é só em trazer isso também para a mídia, né, mas e realmente executar isso no dia a dia, ou seja, propiciar uma boa experiência de hospedagem, né, com inovações, com tecnologias, ouvindo o cliente, qual é a demanda dele. Então, acho que também vocês poderiam falar um pouco disso, da parte de inovações. O Igor também a gente está fazendo uma inovação aqui, né, exatamente, Igor? Algo diferente dentro de uma instituição de ensino, uma parceria de um projeto que um maluco que escreveu um livro lá, que muita gente acha que esse livro não... Pô, peraí, mas tem muita gente que me cobra, mas cadê a solução real? Eu falo, não, a solução você decide, você boa busca, sorte, né? Eu não vou falar jamais, eu vou falar e revelar qual foi a solução desses casos, porque eles são baseados em fatos reais, qual foi a solução que aconteceu na vida real. Porque aí simplesmente vira mais uma história contada e pronto, né? Eu não faço as pessoas refletirem como é que eu posso resolver. E cada caso ele pode ser resolvido de várias formas. Se a gente começar a perguntar daqui a pouco como é que você vai resolver, é provável que a gente tenha 4 soluções diferentes aqui de como é que isso pode se resolver, né? Porque tudo vem de cultura, visões, conhecimento de mundo, formação, crenças, tudo isso está envolvido, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa questão, o quanto vocês valorizam, isso não é para aparentemente, não é foco e nem objetivo de atenção no caso aqui, a experiência do cliente, né? A gente percebe aqui que, por exemplo, tem problemas de atendimento, de falta de treinamento, as contas, né, dos produtos que são consumidos não batem, às vezes não cobram direito, toda uma falta de controle, de gestão absurda, né? Mas que acontece em muitas empresas, principalmente quando os gestores não têm tanta experiência. E aí eu queria que vocês falassem, né, qual é o valor da preocupação nos negócios de vocês, da experiência do cliente dentro, né, nessa relação com o negócio de vocês. Como é que vocês trabalham isso? Bom, só para fazer um breve comentário, né? O Júlio falou assim, poxa, quando estava lá no começo, eu não sabia se a pessoa ia querer voltar. Isso. É experiência, né? Hoje nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. E eu sempre falo para meus alunos, qual que vai ser a diferença da inteligência artificial para o profissional real? A experiência que a pessoa consegue propor. Acredito que um dia a inteligência artificial chega lá, mas por enquanto ainda não. Então, quando o Júlio fala assim, será que o cara vai voltar? Depende muito da experiência. É mais simples ficar numa cabana, numa barraca, do que ficar num quarto 5 estrelas, mas e a experiência por trás daquilo, né? O que ele passou, quais que foram as vivências dele naquele momento. Então, a gente falou bastante sobre mídia, sobre contar história. Eu ouvi uma frase também do Joel J, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, a melhor história sempre vence. Então, quem sabe contar a melhor história, e contar a melhor história não é só contar, né, em mídia, mas também enquanto a pessoa está vivenciando a experiência no lugar, na hora da compra, na hora que eu for lá pedir um manipulado, ou na hora que eu for lá me hospedar, ou na hora que eu estiver estudando, a experiência, né? Como que eu vou contar minha história, como que eu vou escrever minha história enquanto estou ali sendo atendido pelo estabelecimento. Então, isso é muito importante quando a gente fala de experiência, de história, fazer esse apanhado como um todo. E não deixar simplesmente, é mais um que vai ser aqui atendido. Oi, tudo bem? Obrigado, toma aqui o seu produto. Obrigado por ter vindo, tchau, até a próxima. Bom, eu vou pegar esse gancho então para mim falar um pouquinho sobre isso. Um passo atrás só, vamos falar de camada digital, né? Eu aprendi com a minha equipe ao longo desses anos que a camada digital é de pessoa para pessoa. Então, hoje o que nós fizemos, que nos trouxe até aqui, é entender que, como você falou, o depoimento, o testemunhal, né? As pessoas na camada digital querem ver as pessoas reais falando de situações reais.
Então, a partir do momento que a gente vira essa chave no Terra, né, para de fazer arte, para de criar coisas muito bonitas, né, e traz a realidade, traz a vida como ela é, a gente vira essa chave na camada digital e começa a se conectar ainda mais com o nosso consumidor, inclusive aqueles que nunca nem ouviram falar da gente, quando vem, aguça a curiosidade de nos conhecer presencialmente. Experiência do cliente, né, ou essa jornada de compra que tanto se diz por aí. Também a gente, quando nos conectamos com isso há anos atrás, a gente tentava viver isso de uma forma a disseminar esse conhecimento para toda a equipe, para que todo mundo vivesse isso dentro do Terra. E aí a gente não tinha uma literatura que comunicasse isso de uma forma simples, objetiva, e que tocasse o coração do nosso colaborador, que ele fizesse parte desse envolvimento. Então, lá em meados de 2017, nós nos debruçamos um pouco no conhecimento da Disney, né, de como eles tratam o negócio, como tratam a jornada do visitante, né, do convidado deles lá. E nós criamos um ciclo de experiência do cliente que nós temos no Terra, baseado na matriz da Disney, né? Que são 5 pilares, né? O primeiro pilar é da antecipação, onde a gente, sabendo quem que nós convidamos, quem que vai vir nos visitar, a gente se antecipa com tudo, né? E quando eu digo a gente, toda a equipe é convidada a participar dessa antecipação, né? Preparar de alimentos e bebidas, a limpezas, a recepção, a transporte, enfim, tudo é startado para antecipar o que vai acontecer. Então esse é o primeiro pilar. O segundo é o boas-vindas, né? Como que a gente vai estar preparado para recepcionar essas pessoas, esses convidados, quando eles chegarem, né? Uma vez que a gente se antecipou, a gente tem que se preparar. Como é que a gente vai surpreender em todos os setores, cada qual com as suas ferramentas, essa boas-vindas, né? Quando a palavra boas-vindas nos remete muito a só a chegada, né? Mas no caso do Terra, a equipe internalizou que em todos os setores deveria ter as boas-vindas. Terceiro pilar, experiência propriamente dita, que é todo o ciclo ali dentro. O que o hóspede vai experimentar conosco. E o quarto pilar, a despedida. Me perdoem, eu estou meio... Não, fica tranquilo. O momento da despedida, que é a hora que ele vai embora. E o último pilar, que é o 5, que é a saudade, que aí entra o mecanismo de pesquisa, aguçando para que ele volte a nos visitar. Então, assim, esse ciclo fechou de uma forma simples, fácil de comunicar para a equipe, de treinar, que lá em 2017 a própria equipe, através de Design Thinking, a gente usou o livro, né, do Design Thinking Design Thinking Brasil? Exato. Trouxemos para dentro da equipe aquilo, fizemos workshops com cada setor, cada um, os membros de cada setor traziam as suas necessidades que precisavam para poder desenvolver esse ciclo internamente. O que aconteceu? Acabou entrando no DNA do negócio, né? O ciclo da experiência do cliente faz parte do DNA do Terra. Depois a gente desdobrou isso para o ciclo da experiência do colaborador, que aí eu venho num outro podcast para falar sobre ele, então eu vou tomar todo o tempo. Júlio, deixa eu pegar um gancho aqui também. Você falou do Design Thinking, né? Engraçado, estava aqui rindo internamente. Tem muita coisa que a gente fala em sala de aula que o aluno vira e fala assim, mas eu não vou usar isso. Sim. E a gente sabe que no ensino básico isso tem muito, realmente no ensino superior também tem muita coisa. E no primeiro termo da disciplina de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo que eu dou aula, a gente trabalha justamente o Design Thinking. E para o aluno parece ser muito distante usar o Design Thinking dentro de uma empresa, né? Porque é uma abordagem, não vou nem dizer que é um método, mas é uma abordagem que realmente não é todo mundo que utiliza. Então eu fiquei feliz de ouvir você falando que vocês utilizaram lá. Vai virar até exemplo de sala de aula agora, hein? Eu tenho evidências, inclusive, se os alunos quiserem, tem evidências lá, tem fotos, vídeos. Bacana. E foi muito interessante, porque nós ficamos 6 meses desenvolvendo a nossa metodologia baseada na teoria que existia tanto nas academias quanto nas literaturas,
Porque a gente fala, pô, como é que eu vou treinar o cara lá da operação, lá da ponta do processo, para ele entender isso? Né? Tá muito bonitinho isso aqui, eu preciso deixar de uma forma simples, né? Que quando a gente trata de antecipação, boas-vindas, experiência provavelmente dita, despedida e saudade, ele fala, eu sei o que é isso. É um ciclo que ele vai se fechar até a saudade, que é o momento onde esse consumidor que eu achava lá no começo do Terra que não voltaria, ele vem 30, 40 vezes. Ele entrar de novo no ciclo, né? Exatamente. E fica bem intuitivo também para a equipe, né? Exato. E você consegue desenvolver isso com a pessoa que está entrando, que faz parte da integração na admissão, que tem a ver com o caso do livro aí, porque lá no começo do Terra também, como eu vim de uma companhia que era muito organizada, né, centenária, e eu tinha tudo na mão, manual de qualidade, tinha treinamento de tudo, só que quando eu comecei a empreender não tinha nada. É fácil contratar depois que já passou pelo RH, pela psicóloga, pelo não sei o que, aí chega duas Pronto, pessoas né? escolhidas e fala assim, tô com 2 joias aqui na frente. Agora, quando você tá lá sozinho e tem um monte de currículo para analisar, aí a coisa muda um pouco. Desafio. Bacana. Um outro tema que eu acho que é importante nós falarmos é a questão do treinamento. Nós temos aí, pelo relato do caso do livro, uma falta de atenção mesmo com o treinamento. E eu presencio isso muito no dia a dia, onde algumas empresas fazem a contratação e... Fiz a contratação, você vai trabalhar com tal departamento. E já joga o cara. Não se dá o tempo, de repente, de pegar 2, 3 dias, uma semana, de acompanhar, de preparar esse funcionário. E aí esse cara, ele sofre, né? Porque assim, ele tem que correr ele atrás para tentar buscar as informações. Como é que vocês lidam nos negócios de vocês com essa questão do treinamento? Vocês têm um time específico ali dentro? Tem pessoas que cuidam disso? Consultores terceirizados que fazem esse trabalho? Como é que vocês trabalham isso? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Queria até provocar a Vitória nesse sentido, porque é um setor muito específico, né? Apesar da faculdade dar uma base ali, quando a gente fala de manipulação de medicamento, né? O treinamento ali precisa ser muito a higiene, o comprometimento da pessoa para não, né? A gente estava falando isso antes de começar. A atenção. A atenção para não colocar uma dosagem a mais. E até o perfil das pessoas, né? Sim. Quem trabalha no laboratório tem um perfil, quem trabalha no atendimento é outro perfil. E algo que eu estava falando com o Wilson antes da gente começar é sobre como eu cheguei na farmácia, porque por mais que eu tenha feito a faculdade, 5 anos, integral, eu cheguei lá e não sabia nada do negócio, da prática. Não é a mesma coisa que a gente vê exatamente na faculdade. Na manipulação, especificamente, tem muito conteúdo, muita coisa. Então, a gente tem a base lá na faculdade, depois a gente precisa correr atrás. Então, até eu senti isso na minha entrada e eu precisei ali descobrir. Eu falo até hoje que sempre, todos os dias, a gente aprende alguma coisa. E quando a gente vai, né, atrás da contratação, uma coisa que me chamou atenção no caso é porque eles buscavam a experiência do colaborador, mas, claro, quando tem a experiência é bacana, mas hoje eu vejo muito mais que a gente precisa contratar uma pessoa disposta, interessada, porque o treinamento é o de menos, a pessoa vai aprender. Então, eu fiz uma contratação eu bati o olho no currículo faz mais de 1 ano agora, e eu falei, eu quero essa pessoa, porque eu via que ela já trabalhava desde os 16 anos, tinha o comprometimento, tinha a vontade, estava para se formar, mas eu falei, eu prefiro 1 ano dela aqui dentro do que uma pessoa que, né, ali não está tão comprometida durante mais tempo. E então, quando a pessoa entra na farmácia, com certeza a gente precisa passar por um treinamento, dias, como você falou, tendo um acompanhamento de uma pessoa especialista naquela área. Então, se é do atendimento, vai ficar ali só vendo a pessoa fazendo o trabalho, como que vai atender o cliente, como mexe no sistema, porque tem o sistema da farmácia mesmo, das fórmulas, tem o sistema do WhatsApp, tem como vai mexer na impressora, como vai atender o cliente, o que você tem que falar,
como ler a receita, que às vezes não é muito fácil. Então, você precisa ali, pegando também o jeito, mas dentro da farmácia a gente tem os POPs, os procedimentos operacionais, que a pessoa precisa seguir aquilo. Quando é em relação ao laboratório, é extremamente rígido. Então, para você entrar no laboratório, você precisa passar por uma antessala para você fazer a paramentação. Como você vai lavar a mão? Precisa aprender. Né? Então, lava a mão, lava o braço, põe luva. Então, tudo isso, tem pessoas que não passaram, às vezes, por isso, né? Então, a gente precisa sempre ter alguém que vai fazer esse acompanhamento até a pessoa se sentir ali segura, né? A gente com certeza também faz alguns testes, então precisa sim passar por tudo isso, porque realmente não dá para você só contratar e falar, começa, né? Por mais que às vezes a pessoa já tenha uma experiência de, sei lá, vamos colocar alto, 10, 15 anos em outra farmácia, mas nenhuma farmácia é igual à minha. E eu preciso colocar, além de como a gente funciona, também a parte da cultura, o que a gente prega, nossos valores e tudo. Então, é extremamente importante. Você falou de uma matriz importantíssima, que é a cultura, né? Que é como as empresas podem até serem do mesmo segmento, mas cada qual tem as suas diferenças, de como que é. Eu brinco lá no Terra muito, eu falo... Tenho falado menos isso, já que o pessoal me corrige. Para de falar isso. É o nosso jeitão sertanejo aqui. A gente tem que trazer a pessoa para o nosso jeitão para poder ela... Porque, naturalmente, qualquer pessoa que passa por outros trabalhos, inclusive no mesmo segmento, vem com trejeitos, forma de fazer, sim, que às vezes ela acha que está certo, né? E às vezes pode até estar mesmo, mas tem o jeito da cultura daquela empresa, que é no caso a nossa, ela está chegando, ela tem que se adaptar. Sim. É isso aí. E engraçado, Wilson, que o terceiro episódio é a terceira vez que a cultura entra como um dos temas, né? Não tem como, importa, né? O que a gente fale, a cultura da empresa, ela está... Não tem como fugir disso, né, Igor? Porque assim, a cultura, ela é a base de todo e qualquer negócio, né? E é isso que o Júlio fala, isso é essencial, né? Você imagina um funcionário que você está contratando, que ele vem com uma cultura, a gente já debateu isso em alguns casos, né? Que ele tem uma visão de que, por exemplo, não tem um manual, não está escrito que, de repente, eu posso usar o carro da empresa somente a trabalho, né? E aí o cara acaba usando o carro para... Vai na padaria, para coisas pessoais e tudo mais. Então, assim, na cultura que essa pessoa tem de casa, aquilo é normal. Então, aí entra a questão realmente de você fazer um alinhamento quando você recebe esse profissional, né, de mostrar para ele, né, começando com um código ali de conduta, né, de comportamento e tudo mais, mostrando o que a empresa entende que é bacana, que é legal e até onde é permitido você fazer certas coisas. Eu queria comentar um passo atrás até sobre essa questão da cultura, né? No nosso processo de contratação Terra, a gente descobriu ao longo dos anos para a pessoa não se frustrar, porque a gente sempre fala, 50% é a sua dedicação, 50% é nós que vamos nos dedicar para te atender, trazer, né, aqui dentro da companhia. Aí a gente entendeu que a gente precisava contar a história da nossa empresa antes de admitir as pessoas. Então, antes da gente fechar o negócio, fechar o contrato, antes de contratar, a gente conta a história da empresa. Desde quando nós iniciamos, como que quem são os proprietários, como que a gente age, como que a gente reage, o que a gente acredita, o que é regulamento interno, né? Qual que é o nosso código de ética, o que é permitido e o que não é permitido. Inclusive, a gente vai até nas minúcias, né? Como que a gente lida com ausências do trabalho, o índice de absenteísmo, você pode faltar, não pode, o que implica, para ver se a pessoa, diante de tudo que eu te apresentei aqui, tem certeza mesmo que você quer trabalhar com a gente? Legal. Para que não haja frustração, depois a pessoa entra, ela passou lá para uma outra empresa, onde ela pode ter acontecido ela fazer tudo errado lá, tudo que não... Metia atestado igual doido. Exato, exatamente isso. E ela achar que todas as empresas têm o mesmo comportamento diante disso. Porque esse tocante do índice de absenteísmo, que é o atestado, ou a falta mesmo, sem atestado nenhum,
A gente expõe para a pessoa que vem trabalhar conosco que isso é um problema que vai afetar não só a empresa como um todo, financeiramente, mas vai afetar o colega de trabalho. Então, dos nossos dizeres lá é assim, ó, a gente admite, mas quem demite você aqui é quem trabalha contigo, é a pessoa que está do teu lado. Então, se você não vier alinhado com os valores daquela pessoa que está aqui já, porque se ela está aqui é porque ela está alinhada, né, com o que a gente acredita e ela está fazendo por onde, ela vai pedir a tua cabeça. Ela não vai querer trabalhar com alguém que deixa ela na mão toda hora. Exato. Então, existe uma certa interdependência do time, né, o sentido de grupo, que a gente já expõe no início, porque a pessoa, ela pode até aceitar. Ah, não, quero sim, é tudo que eu queria na minha vida, é trabalhar aqui. Mas ela, quando você vai desligá-la, que é o momento da despedida dela da empresa, ela fica muito mais fácil. Fala, lembra que eu te falei? A equipe não quer mais você, não tem mais o que fazer. E isso é bacana, Júlio. A Vitória falou uma coisa muito parecida, né? Que a pessoa, ela tá disposta a fazer aquilo, ela tem o compromisso. Teve uma empresa que fez uma parceria aqui com a gente, eles vieram, pegaram os alunos e eles fizeram um projeto de 1 ano para esse aluno, no final de 1 ano, ele sair possivelmente contratado. Então, dividiu em blocos de 3 meses. O primeiro mês, o aluno trabalhava de graça, né, estágio voluntário. Depois, ele entraria no nível 1 de estágio, recebendo ali uma bolsa baixíssima. Depois ele iria para um segundo nível, já recebendo uma bolsa um pouco maior, mais uma bolsa um pouco maior no terceiro nível, e depois seria contratado. Então, por que isso? Para ver se o cara está disposto a trabalhar na empresa mesmo sem ter o financeiro. Porque hoje, e eu achei essa sacada muito legal. Hoje, o jovem, ele pensa assim, quanto que eu vou ganhar? É a primeira pergunta, né? O jovem não, na verdade todo mundo, numa entrevista de emprego. Quanto que eu vou ganhar? E aí eles fizeram o contrário. Ó, o que você vai aprender? É isso, 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 isso. Você quer vir? Só que os primeiros 3 meses é voluntário. Você vem porque você quer. Se você não quiser vir também, azar é seu. Eu tenho só 10 vagas para 300 alunos. E aí? Quem vem? Aí vieram os 10. Aí ele já começa a filtrar. Por quê? No primeiro mês, um já fala... não é isso que eu quero. Poxa, o ônibus não tá caro... tendo que pegar muito Uber, beleza, fica 7. E vai chegando até sobrar 2, que são 2 que passaram todo esse processo e provaram que eles querem estar ali. Eles têm interesse em aprender, eles têm interesse em seguir naquela empresa. Então, eu achei essa sacada sensacional. Muito boa. Legal. Muito bom, cara. Eu estou encantado com o conteúdo que a gente está apresentando hoje aqui. Fantástico. Uma outra questão que eu acho que é bacana... No caso aqui, eu vejo que tem bastante oportunidade que os donos não estão enxergando na questão até da inovação, até por toda a estrutura, né? Porque a gente fala que eles estão do lado de uma reserva protegida, estadual, tem toda uma questão de mata, de animais silvestres, a questão de água em abundância, riachos, cachoeiras e tudo mais. E aí entra, por exemplo, né, que vocês dois, tanto a Vitória como o Júlio, fazem bastante na atividade, nos negócios de vocês, que é a questão da inovação, né? Eu falo assim, e aí é um conjunto de coisas, tudo vai levando, né, para, né, você ter uma equipe bem treinada, a questão da experiência do cliente, né, você vai melhorando e vai aperfeiçoando isso, né? A Vitória com as fórmulas dela, né, o Terra Park com as inovações, como por exemplo a ideia do vulcão que surgiu durante a pandemia, né? Exato. E é um sucesso, então, né? Então assim, são coisas que às vezes a gente precisa ficar muito antenado, né? Ter a sacada. E aí eu tenho uma curiosidade, eu nunca ouvi você falar disso certinho, mas eu quero saber do Júlio, por exemplo, como nasceu essa ideia, brotou assim do nada, foi inspirado em alguma coisa do vulcão, e a Vitória, por exemplo, dessa formulação desse gloss que você falou que você criou e que é um sucesso de vendas, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês da importância da inovação. Vamos lá, eu vou falar do vulcão, mas eu vou primeiro falar um pouco de mim e da Sandra. A gente tem uma diferença brutal de comportamento, né? Eu sou, vamos falar assim, um pouco mais analítico e estratégico, e a Sandra é mais inovadora
Inclusive, ela fala que ela é empreendedora e eu sou empresário. Né? De fato, até pode ela ter razão nisso. Como nasceu o Vulcão? Ela teve esse insight algum tempo atrás, antes da pandemia, né? Ela teve um insight e ela falou: não, um dia eu quero fazer um vulcão. Porque a gente fez algumas viagens, a última viagem foi inclusive em 2019, que a gente foi com as crianças para o Japão e a gente foi para a ilha de Okinawa. Tinha uma caverna lá, que eu não me lembro o nome agora, maravilhosa. E ela já tinha essa ideia antes de irmos fazer esse turismo. Quando voltou em 2019, nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2020 aqui. Então, aquela viagem aguçou ainda mais a energia dela para fazer isso, que para mim era uma coisa fora do eixo. Loucura. Não fazia o menor sentido. E ela sabe disso, né? Hoje eu brinco, toda vez que eu vou em algum lugar, eu falo: não, ainda bem que eu dei a ideia do vulcão, né? Que eu falei: não faz. E foi dito e feito. Dia 20 de março, quando nós encerramos as atividades por conta da pandemia, no dia 22, na segunda-feira, era uma segunda-feira, a Sandra starta um rascunho no papel do vulcão, de um rascunho, e fala que vai construir. Eu surto, já falo que vai construir. Nós estamos devolvendo dinheiro agora para os clientes, porque fechou. Nós ficamos fechados o ano 2020 praticamente inteiro. Então nasceu essa criança é da Sandra, ela que idealizou na mente dela, ela que construiu manualmente mesmo, ela que tratorou tudo lá, inclusive a mim, para poder fazer esse feito, que é incrível, é inédito, é inovador ao extremo. Ninguém tem aqui no Brasil algo parecido, portanto também deu uma certa notoriedade, aliás, uma grande notoriedade para o Terra e para a Pirapozinha aqui na região oeste. Só me atendo um pouco mais sobre uma coisa que eu não falei lá no passado, que tem a ver com o livro. O empreendedor, ele vai desenvolver um hotel fazenda e ele esquece de desenvolver produtos, né? Porque você comentou lá que a gente está sempre com fluxo e graças a Deus estamos com cada dia mais. Mas porque lá no começo, quando nós startamos as barracas, a gente falou: cara, ninguém vai vir aqui, ninguém quer saber de barraca, não adianta. A gente fazia comida, fazia almoço, esperava day use e a coisa não acontecia. E assim, teve momentos muito difíceis do Terra no início, né, onde inclusive a Sandra teve que sair do negócio e trabalhar na iniciativa privada, voltar para o Japão, da onde ela tinha vindo, né, para a gente continuar tocando o negócio. E nós descobrimos que eu tinha que criar produtos, não adiantava ter uma estrutura, eu tinha que criar produtos, né, o Gloss. E que tem tudo a ver com esse caso, né? Exatamente, não adianta. Eu tenho lá água de piscina, digo isso até hoje, água de piscina, jardinagem, todo mundo tem, todos os hotéis têm, né? A gente tem o privilégio do sol aqui o ano todo praticamente, mas se a gente não tiver produto, né, que é escola, melhor idade, eventos corporativos, né, e enfim, eventos religiosos, que vai desde encontro de casais, encontro de homens, encontro de mulheres, lançamento de produtos. Então a gente foi desenvolvendo comunicação para cada produto e internalizando dentro do setor comercial bases de trabalho com produtos e metas específicas para cada produto. Então, se você me perguntar hoje com cada produto, quanto que é o percentual de cada produto participa no 100% do nosso ano, eu consigo te responder: esse produto é X, esse é Y. Margem de contribuição. Exatamente, legal. Porque o grande erro do nosso setor, muitas vezes, e eu falo de grandes negócios que eu visitei recentemente há 2 semanas, perto daqui, e enquanto nós estávamos com 80% de taxa de ocupação durante a semana, lá estava com 30%. E era um hotel com 1.000 quartos. Então você imagina o problema, né? Eu tenho 300 pessoas que trabalham com a gente, lá tinha 1.500 trabalhando. Então o problema era bem mais sério. Mas guardado as devidas proporções, né, o que difere negócios, seja uma barraquinha de acarajé ou um grande negócio, né, é a capacidade de inovação e transformar ideias em ações e ações em resultados. Legal. Bom, sobre o Gloss, eu não vou lembrar exatamente da onde veio a ideia,
Mas eu vou falar uma coisa que é o timing. Quando você vai surgir com essa inovação? No caso, quando a gente fez a primeira formulação, até tinha uma estagiária de farmácia que trabalhava com a gente. E aí a gente deu uma fórmula lá, falei, vai lá no laboratório, vamos testando. Aí testamos. Ficou boa a fórmula. Coloquei para vender, não vendeu. Venceu tudo, joguei tudo fora e não tinha mais gloss. Isso faz um bom tempo já. Alguns anos. Hoje, o que a gente vê? Hoje voltou, está em altíssima a questão do gloss com ácido hialurônico, né, que vai hidratar os lábios e tudo. Então, assim, hoje a gente voltou, né, num segundo momento com o produto e hoje sim é sucesso de vendas. Então, assim, a gente também precisa perceber o mercado, não é às vezes porque a gente tem um ótimo produto que ele vai vender. Tá pronto, né? O mercado exatamente. Tá pronto para aquele produto. Então, hoje, com a harmonização facial, o pessoal coloca ácido hialurônico, faz injetável no lábio. E o meu gloss, hoje, ele entra até num pós-procedimento para poder melhorar ali o aspecto do lábio, manter o procedimento que a pessoa já fez na parte estética. Então, hoje eu combino ele com várias coisas, inclusive estou usando agora. E depois também a gente perceber a demanda do mercado. Então, a gente lançou um que fica transparente e depois o pessoal começou, mas não tem cor? Eu quero um com cor. Então, aí a gente trouxe um com cor. E eu até gosto de misturar os dois e tudo, porque cada um vai ter a possibilidade de usar de formas diferentes, né? Então, é bem legal, assim, a gente ir percebendo também, porque às vezes não é o que está exatamente na nossa cabeça, né? A gente precisa também ver o que está sendo procurado. Sim. Isso é interessante porque quando a gente fala do mercado não está pronto, hoje copo Stanley é uma febre, né? Só que a Stanley e os copos Stanley existem há 50, acho que 100 anos, se eu não me engano. Então, às vezes, você já tem um produto ali, só que o tempo dele não chegou ainda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que a Stanley faz outras atividades que manteram ela no mercado. Mas aí entra um pouquinho do que o Júlio falou. Se a Vitória, nesse caso, ou a Stanley, tivesse apostado todas as fichas em um único produto, talvez num primeiro momento, naquele momento, não tivesse dado certo. Como tinha uma outra gama de vários outros produtos, deu tempo de, deixa eu então melhorar esse meu produto aqui para até dar tempo dele virar alguma coisa desejável pelo mercado. Então é por isso que é importante ter uma gama de produtos. É claro, também não dá para ter 200 coisas diferentes, senão você perde um pouquinho o fluxo daquilo. Mas ter pelo menos opções, não colocar todos os ovos na mesma cesta, senão... Esse é um conceito que eu aprendi muito fortemente dentro do banco, né? Quer dizer, quando você concentra tudo numa cesta só, todos os ovos numa cesta, o risco de o teu negócio, por exemplo... Você derrubar a cesta e quebrar tudo, né? O teu negócio foi para o espaço. Então, assim, entra bem nisso que você está falando, né? Você tem que ter uma gama, uma certa quantidade de produtos e serviços diferentes, até pela questão do momento, né? De repente você tem um produto que vende mais hoje, amanhã ele cai à venda, mas aí o outro sobe e você mantém um nível de crescimento do teu negócio, né? E é bem o que você também falou, né, Júlia? A questão, por exemplo, quando você começou a falar de, eu preciso ter os públicos que eu vou atender. Eu vou só focar num público. Cara, é um risco muito grande. Sim. Então, hoje você consegue, que nem você falou, você consegue medir, né, quanto que cada segmento representa na receita do negócio. Isso é fantástico. Isso queira eu, como consultor, que todos os empresários entendam isso, né? E não dependam único e exclusivamente de um produto ou dois produtos. Porque, assim, uma outra questão que é importante também, quando você fala de produto e serviço, quando você depende de fornecedores, esse é um outro grande risco, né? Eu vou abrir um e-commerce, mas eu vou vender produto X. Cara, e se aquela indústria amanhã depois falar... Quebrou, né? Ou não quer mais vender. Eu não quero mais te fornecer. E aí? O que você vai fazer? Agora eu que vou vender, né? Exatamente. Que está acontecendo muito. A indústria começa a vender direto. Ela cria uma estrutura que vai fazer o e-commerce dela. E aí você abriu um negócio para vender o produto. Cara, mas e agora? O que eu faço? Por isso que é importante, assim, a Vitória comentou sobre isso, estar sempre de olho em múltiplos negócios. Você está olhando para você buscar insights
e antever, né? Porque muitas vezes a gente, empreendedor, concentra tudo nas mesmas ações que está todo mundo fazendo, né? Então, eu trabalho com hotelaria, com turismo, eu participo só de eventos de turismo. Estou sempre em evento de turismo e aí eu estou indo com a manada, né? Pode chegar um momento que alguma coisa dê errado. Quando você abre um pouco mais o seu leque e olha, poxa, o que eu tenho no varejo que eu posso buscar de informação para aplicar no meu negócio no dia a dia, né? Que possa transformar. Posso dar um exemplo disso? Por favor. Lá na farmácia a gente tem um projeto chamado Atitude Verde. Ele já existe há mais de 10 anos, foi criado pelo meu pai. E onde a gente, entre outras coisas, distribuímos mudinhas de IP na farmácia. Então, todo dia, se alguém quiser ir lá e pegar uma mudinha de IP, ela adota e planta. Legal. Nisso a gente tem até o conteúdo, que a pessoa manda foto depois. É bem legal. Mas daí, o ano passado, a gente resolveu... Veio uma coisa assim na minha cabeça, muito louca. E aí eu falei, tá, vamos fazer. Então a gente fez um evento no Dia da Árvore, assim, daí você vai pensar, o que Dia da Árvore tem a ver com a farmácia de manipulação? Nada, né? Mas no nosso caso, sim. Então a gente se juntou, né, e fez um evento de Dia da Árvore no Parque do Povo, plantando árvore, junto com o Colégio Cotiguara, a associação, né, dos amigos do Parque do Povo, para fazer um movimento. Então foi algo assim muito bacana, uma manhã super diferente, e juntamos vários públicos, tinha as crianças que foram plantar árvore. Então foi assim algo totalmente fora da caixinha do que a gente pensa quando vai pensar numa farmácia de manipulação. É algo que num primeiro momento fala assim, não tem nada a ver, mas você traz uma cultura da sua empresa para sociedade, e traz a história, né? E traz a história. Então você, às vezes, essa criança vai falar assim, nossa, eu lembro lá daquela vez quando eu fiz aquilo. Igual tem muita gente que vem aqui às vezes na Toledo e fala assim, nossa, eu lembro quando meu pai estudava e eu vinha com ele e eu ficava brincando no campus enquanto meu pai estava em aula, entendeu? Então isso cria uma identidade, né, da pessoa com a marca. Com certeza, e muitas pessoas ali eram nossos clientes já, ou muitos outros não. Mas daí começa a questão também, né, do branding, de você falar sobre a sua empresa sem querer, né? Exatamente, exato. É o que a gente vê muito na mídia, na camada digital, as pessoas promovendo a empresa, o produto que ela vende, querendo só vender. E algumas se destacam não querendo vender, elas estão falando da sua marca, o que ela se conecta, o que ela faz, né? Uma outra ideia que a Sandra teve, que eu me ative aqui, essas mulheres são demais, né? Foi a questão de Orlando. Então, ela teve um insight de ter a casa lá para locação, as casas. Primeiro foi uma casa, depois já está na segunda e ela está querendo partir para a terceira. Para poder destacar a gente mesmo, a nossa marca se correlacionar com algo diferente, né? Que é o que a gente não viu no mercado. Alguém vendendo isso. Até ela deve ter nascido da cabeça dela, não perguntei isso para ela, mas eu falar, poxa, a gente tem uma quantidade de cliente muito grande que nos visita, retorna, alguns não retornam, mas essas famílias vão para outros lugares, né? Sim. Eu vou começar a vender os outros lugares também para essas famílias, né? Aí acho que deu um insight nela, falou, vamos vender outras experiências, né? Proporcionar outras experiências. Foi o Casa Náutica, foi o Orlando, né? E aí a gente brinca, agora o céu é o limite. Você casa Marte. Eu já percebi que vocês têm uma ligação com o Japão muito grande. Então, sim, quem sabe, já Tóquio. Fica a ideia aí. Você sabe que já ventilou isso. Casa Tóquio, né? Já ventilou. Legal. Agora a gente tem duas inovações que a gente está aprimorando, né? Que eu vou dar um spoiler de uma aqui, que é o parque aquático, um parque aquático novo que já está fazendo terraplanagem. Legal. E em breve nós vamos também ter um outro método de água quente, que é um poço de água termal, se der tudo certo no futuro. Que legal. Muito bom. Muito bacana. Rapidinho, Wilson, antes da gente sair dessa questão dos produtos, isso está na minha cabeça que eu falei, preciso falar. Além de saber também diversificar, é importante saber largar a mão. Exato. Tomar decisão. É importante saber falar assim, olha, meu filho, desculpa, mas tchau. Por exemplo, o curso de economia aqui da Toledo. Foi o primeiro curso e chegou um momento que a gente falou assim, não dá mais.
Poderia ter falado assim, não, vamos continuar com o curso de economia firme, vamos lá, vamos bater, né, tentar bater cabeça, criar um esforço para não ter o resultado. Então, isso é muito importante também. E eu fico muito feliz em dizer isso, que aqui na Toledo a gente tem essa cultura de todo final de ano, ali, final mais ou menos, né, setembro, a gente senta e faz uma análise de uma matriz de margem e venda. Então, aquele curso que vende pouco e a margem é baixa, a gente já começa a colocar um alerta. Opa, será que vale a pena investir tanto nele? Ou vamos começar a tirar o pé do acelerador? Aquele que vende muito e a margem é muito boa, um curso de psicologia hoje que está em alta. Opa, vamos investir mais tempo nele. Então, é muito importante ter esse tipo de análise. Sim. Porque senão você vai morrer abraçado com uma ideia. E né? sua prateleira fica cheia de produto no estoque, sua despesa. Exato, porque às vezes foi bom, porque foi bom, foi um produto bom. Por muito tempo, o exemplo, né? Espero que demore para isso acontecer ou que não aconteça, o Gloss por muito tempo foi um sucesso. Mas se eu ficar abraçado ali naquele produto... Gente, imagina uma farmácia de manipulação. Vou levar vocês lá para conhecer meu estoque. E eu passo isso todos os meses, fazendo a questão da gestão do estoque, a hora que eu sento para fazer compra. E eu olho e falo assim, ai, gente, às vezes tem 2 clientes que compram um produto e para eu comprar ele novamente, eu vou gastar, assim, às vezes R$5.000. Então, eu preciso pôr na balança o que vale a pena, né? E muitas saber vezes... dizer não para o cliente e às também, vezes, né? Isso, ou propor uma... parcerias, né? Porque eu não tenho como ter isso no meu estoque, mas eu tenho alguém que possa ter. Né? Sim, E aí aham. eu trazer de fora isso pronto para o meu cliente, né? Me ocorreu isso aqui, Vitória. Não sei nem se é permitido. Não sei. Exatamente. Aí, no caso, não muito, depende da forma como for, né? Se for uma indicação de algum lugar, é perfeitamente possível. Bom, pessoal, a gente está aí com quase 1h30 já de bate-papo. Uau! Uau! Na verdade, eu coloquei o cronômetro para rodar aqui com um pouco de atraso, então aqui já está marcando 1h14, mas a gente já tinha feito todas as apresentações, então a gente está batendo 1h30. Mas queria que vocês dessem uma fala final aí, para a gente já partir para o encerramento, né? Então, fiquem à vontade aí. Bom, eu vou falar então, Wilson, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Nós estamos aqui no nosso 3º episódio. No primeiro a gente nem cronometrou. No segundo o Wilson trouxe o celular. Agora ele já está com cronômetro. já ele vai trazer um relógio de parede. Aqueles digitais ali. Eu estava falando isso pro Geraldo antes de começar. Que é a evolução. Mas é legal porque... esse podcast ele é uma construção de um novo produto, né? Sim. Então, a gente está em fase de teste, de implementação e de ajuste. Exato. Então, cada episódio que passa, a gente, isso aqui não ficou legal, vamos melhorar para o próximo. Isso aqui a gente pode fortalecer, porque foi algo que deu muito certo. O primeiro episódio eu não lembro, acho que a gente teve água, né? Que foi uma das coisas que... Mas isso eu trouxe, né, já do Podietec, porque lá a gente... Nos primeiros a gente não tinha. Fala, vamos colocar uma água para os convidados, né? Isso é importante. E são detalhes, são aperfeiçamentos. Exatamente, né? Que é uma coisa que no dia a dia a gente vai fazendo também. Às vezes um cliente chega lá no Terra, faltou isso aqui nas boas-vindas dele. Ou alguém chega lá na farmácia, não ofereceu o IP para essa pessoa. Não sei, né, como é que funciona. Inclusive eu fui lá quinta-feira. E não me ofereceram IP não, viu? Ele fica no balcão ali. Porque eu gosto, eu adoro. Não, pode ir lá, pode ir lá. Buscar um IP. Com certeza. Porque na frente da casa da minha sogra tem um IP da minha esposa, um do meu cunhado e da minha cunhada. E a gente quer plantar um para minha filhinha. Ai, perfeito. Então vai lá buscar, um com certeza. Bacana. Mas é o dia a dia, né? A gente vai implementando e vai vendo e vai melhorando os processos, os procedimentos. Exatamente. Vitória, antes de você falar, deixa eu só fazer um comentário. Quando você falou da ação no Parque do Povo, eu não lembrava disso. Mas a hora que você começou a ver a imagem das fotografias que eu vi na rede, acho que teve vídeo também, né, dessa ação. Então, você vê como é interessante. Você recuperou um negócio e instantaneamente na minha cabeça isso já veio, né? Veio a imagem. Legal. Foi algo bem legal, fiquei muito feliz. Suas considerações?
Bom, eu adorei estar aqui com vocês. Minha primeira vez num podcast, sempre buscando aí desafios, né? Então, fiquei muito feliz com o convite. E sobre o caso, eu achei muito legal também a gente poder trazer essa discussão, apesar de eu não ter um hotel fazenda. Mas é o que eu disse, a gente poder olhar para outro setor para ver o que a gente pode, né, buscar e trazer, às vezes, uma inovação, algo diferente. Então, isso eu super recomendo, é algo que eu faço. Então, é isso, gente. Muito obrigada, viu, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E espero voltar mais vezes também. Só fazer uma ressalva, tá, Vitória? O caso aqui, tá, os fatos reais que aconteceram, eles não aconteceram dentro do hotel fazenda, tá? Por quê? Porque a gente mudou, quando a gente foi escrever o livro, nós mudamos as características. Então, o perfil do negócio, o segmento, bacana. a característica das pessoas envolvidas, tá? O que eu posso falar assim, era um casal, tá? Isso é real, tá? Que montaram um negócio, tá? E que teve principalmente muito problema, tá? Com treinamento de pessoas, a atenção às pessoas. Então, essa é a base, são os fatos reais que a gente trouxe para o livro. E justamente essa modificação ela foi feita justamente para não vincular as pessoas que passaram pela situação. Perfeito. Tá? Então, por isso que a gente fala, é baseado em fatos reais, mas o contexto a gente desenhou de forma diferente. Legal. Então, chama-se a atenção aqui o seguinte, cara, vou montar um negócio, qual que é o meu perfil, né, como sócio? E aí teve tudo, por coincidência, totalmente maluca, teve uma coincidência absurda com o Júlio, né, o Terra Park, né, o Júlio e a Sandra, né, agradecer também a Sandra por ser tua parceira aí nessa jornada. Quero agradecer, deixar um abraço aí, leva um abraço pro seu pai, é Nino, né? Isso. Seu Nino, tá? Que a gente tem volta e meia conversado, a gente fez o Empretec, cada um em seu tempo, Sim. mas a gente teve uma sintonia muito grande também, tá? Legal. Então, é isso, Júlio. Bom, claro que agradecer, é o privilégio de poder estar aqui, a honra, né, de poder participar e contar um pouquinho da nossa história, de como que a gente leva o negócio. Dizer, minhas considerações finais é falar um pouco sobre inovação, né? Assim, incentivar para que o empreendedor ele viva o negócio dele, né, intensamente. O que eu tenho visto em algumas situações, inclusive como eu estou como presidente da Associação Comercial de Pirapozinho, eu vejo muitos empreendedores lá na cidade que vivem os seus negócios, mas também vejo em outros lugares pessoas que têm negócios. Então isso é uma diferença muito grande. Ter um negócio é algo que você corre um risco muito grande de não ir para frente. Agora, quando você vive o negócio, ele pode até não dar certo, mas você sabe por que ele não deu certo, né? Você vai tentar um outro. Então, eu digo que o ideal é estar ligado em tudo, né? E realmente trabalhar e viver o negócio, porque as chances dele dar errado são muito pequenas. Porque você vai conseguindo acompanhar o seu negócio todo dia, tendência, olhando o varejo, né? Vivendo aquilo lá intensamente, você vai, sem dúvida alguma, arrastar as pessoas que trabalham com você, seja lá uma pessoa que você tenha ou mais, né? Porque o exemplo ele arrasta, né? Sim. E com certeza, se você tiver que tomar alguma decisão de abandono, né? De produto ou do próprio negócio, você vai perceber mais rápido isso, né? Não vai ficar insistindo em algo que vai dar errado e vai morrer abraçado com aquilo, né? É isso. Obrigado pelo convite, Igor e Wilson. Para encerrarmos, agradeço, Júlio, de coração pela sua presença, Vitória, tá? Muito, muito obrigado. Igor, parceiro de bancada, né? Tamo aí sempre. Geraldo, que está fazendo aí a parte técnica, muito, muito obrigado. A instituição Toledo Prudente, tá? E também ao projeto Semente Educação, tá bom? Muito, muito obrigado. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado. Valeu. Valeu.